E aí galera, beleza? Ó, hoje nós vamos fazer aí um treininho de 30 segundos cada exercício, 8 exercícios, certo? Nós vamos começar com uma prancha lateral, só que ela é um pouco diferente hoje. Deitou, fez aqui a prancha, eu estou com o cotovelo esquerdo no chão, então a minha perna direita vai ficar no chão e eu vou ficar equilibrado nela. Por quê? Porque eu quero trabalhar a parte interna da coxa. Se você conseguir ficar com a perna aqui, ó, também vai trabalhar, ok? Sem problema. Então, colocou aqui, colocou o outro pé por cima, fica, certo? Para trabalhar aí um pouco a parte interna da coxa, certo? Foi lá, tá aqui, ó, fica, sem problema nenhum, tá bom? Não conseguiu? Fica com os dois pés no chão e vamos embora, segue o barco. Vai fazer de um lado, depois já vai fazer do outro. Depois eu vou ficar em pé. Ficou em pé, certo? Aí vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, Adriano, não tem coordenação para isso. Faz corridinha. Depois calcanhar no 1. Ok? Fez esse daí. Aí o que vai acontecer? Aí faz o avanço. Fez o avanço, tal, subiu, foi. Dele, bom dia. Abraça, desce, sobe. Certo? Detalhe no avanço, quando você desce, tem que tomar cuidado com o seu joelho de trás. Ok? Ele tem que estar na mesma direção do tronco e os pés não podem estar muito próximos, tem que estar afastados. Aí desceu, vamos fazer prancha, braços estendidos, certo? Então nós estamos aqui, subiu, aí fica, tá? Bumbum não pode ficar muito lá em cima, tem que ficar mais reto e fica aqui, ok? E aí depois virou, faz abdominal canivete. Subiu, subiu, subiu. Ficou muito difícil? Faz o alternado. Sobe, sobe, sobe. Perdão, alternado, né? Então sobe, aí troca, isso. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Vamos lá? Vamos começar? Vou marcar aqui, certo? Olha lá. Eu fiquei em pé, não sei porquê. Vamos pro chão. Né? Plancha, lateral e foi. Fica aí. Sustenta aí. Não aguentou? Tira o pé daqui de cima, certo? Se quiser, pode apoiar aqui o braço, não tem problema nenhum. Cair, novamente, vai com os dois pés, certo? E vamos embora. Isso, aí, beleza. Adriano, isso é muito ruim para mim. Qualquer coisa, faz abdominal lateral, lateral chão. Tá, eu vou demonstrar agora. Lá, prepara, valendo, subiu. Olha lá, estou agora, cotovelo direito no chão, pé esquerdo no chão e quem está sustentando é meu pé esquerdo aqui, certo? Aí, vamos supor, não aguentei, vem para o abdominal lateral chão ou fico aqui no lateral mesmo, certo? Assim que é gostoso. Depois nós vamos ficar em pé, tá bom? Aí, subiu. Vamos embora. 1, 2, 3. Valendo. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depois, nós vamos fazer calcanhar com bumbum. Mais assopra do que puxa o ar. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos
Vamos aí fazer mais ou menos uns 20 minutos de treino. 5 voltas. Se por acaso para você tá fácil, quer mandar a sexta volta, sem problema. E? Olha lá, calcanhar com bumbum. Foi? Aí depois nós vamos fazer o avanço e fazer o DL no dia. Vambora, vambora, vambora. Vambora, mais a sobra do que puxa o ar. Ai que delícia. Ai que gostoso. Aí. Avanço, prepara. Valendo. Foi, volta ao joelho. Isso. Vambora, vambora. Depois nós vamos fazer o 10 bom dia. Gordurinha, gordurão. Vai saindo de montão. Vai que vai. Vamos, 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 vamos. Aí. Vamos pro 10 bom dia. E valendo. Desceu. Subiu. Perna estendida, perna estendida. Vamos embora. Não para não, não para não. A respiração. Eu tô ofegante porque eu, em vez de respirar, eu tô falando, né? Então a gente tem que procurar controlar essa respiração aí. Ok? Vambora, vambora, vambora. Depois nós vamos pro chão. Aí, chão, prancha, braço estendido, valendo. Simbora. Ficou aqui. Aí depois nós vamos fazer abdominal canivete. Vambora, vambora, vambora. Contrai abdômen, contrai glúteos, sustenta aí o braço estendido. Vambora. Ah, eu não consigo, fica aqui, ó, joelhinho. Ou se não, fique em pé. Na próxima volta eu mostro. Aí, virou. Prepara o canivete. Valendo. Subiu. Subiu. Subiu a sopra. E olha no ponto fixo lá no teto. Vambora, vambora, vambora. Não para, não para, não para. Vamos que hoje é quarta-feira linda. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Aí, primeiro exercício. Aproveita que está deitado, já vamos ficar de lado. Vamos lá. Prepara. Prancha lateral. Valendo. Isso. Fica aí. E é o seguinte. Não esquece que o detalhe ali do pé. Nossa, que delícia, que gostoso. Vambora, vambora, vambora. Contrai o abdômen. Fica aí, fica aí. Não consegui. Vambora pro lateral. Vamos, 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 vamos. Trocou o lado. Vambora. Prepara. E valendo. Eu já estou derretendo. Vambora. Isso. Vambora, vambora, vambora. Ó, eu estou equilibrado num pé só. Meu cotovelo direito está no chão, meu pé esquerdo está no chão. Meu pé direito está por cima dele. Esse lado eu aguento mais, ó, tá vendo? Vai. Aí, subiu. Vambora. 1, 2, 3. Prepara. Valendo. Vambora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vambora, vambora, vambora. Foco, objetivo, determinação. Estamos na segunda volta.
Não para, não para. Vai que vai, vai que vai. Vamos, 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 vamos. E bora. Bom dia. Oh, desculpa. Qualquer um. Valendo. Foi. Depois eu avanço. E depois é o bom dia. Eu já estou parecendo que eu estou lá no Saara. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Vamos, 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 vamos. Aí, avanço. Valendo. Ó, cuidado com o joelho. Cuidado com o tamanho da passada. Não pode ser muito longa, mas não pode ser muito curta. Vambora, vambora. Não para, não para. Vai, 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 vai. Vamos fazer sorrindo, porque sorrindo é mais gostoso. E Dele, bom dia. Valendo. Vambora, 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 vambora. É isso aí, é isso aí. Vocês conseguem, vocês conseguem. Vai que vai, vai que vai, vai que vai. Vambora, 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 vambora. Vamos, 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 vamos. Aí. Olha lá, desceu, prancha, braços estendidos e valendo. Bora. Ficou lá, contrai glúteos, contrai abdômen, estamos na segunda volta. Contrai, contrai, fica, fica. Isso aí, isso aí, isso aí. Bora, 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 bora. Respira e vai, respira e vai. Depois é o canivete. Aí, virou. Prepara. Simbora. Valendo. Canivete. Sobe a perna. Tira o ombro do chão. Vambora, vambora, vambora. Vamos, 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 vamos. Ui. Ai. Ui. Vambora. Você consegue, você consegue. Vamos, 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 vamos. Simbora, simbora, simbora. Aí. Já vai ficar de lado a prancha. Prancha lateral. Prepara. E foi. Fica aí. Vamos. Fica aí. Que gostoso. Estamos na terceira volta. Olha aí. Esse lado aqui mesmo é mais fraco. Vambora, vambora, vambora. E trocou o lado. Prepara. E vambora. Valendo. Vai. Olha lá. Lembrando, se não consegue, já coloca os dois pés no chão, tá? Olha. Bora, vambora, vambora. Isso, isso, isso. Ó, tô indo até que der. Aí, subiu. Vambora. 1, 2, 3. Vamos, vamos, vamos. E valendo.
aí, terceira volta, terceira volta. Vambora, vambora, vambora. Vai que vai, vai que vai. Gordurinha, gordurão. Vai saindo de montão. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai, vai. Eu tô maluco. Calcanhar no e foi. Simbora. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. Para não, para não. Vai que vai, vai que vai. Não esquece de respirar. Vambora, vambora, vambora. Eu tô maluco. Isso aí, isso aí. Bora, galera, desafio. Avanço. E foi. Bora, bora, bora. Vai que vai, vai que vai. Vambora. Não para. A respiração, respiração. Aí. Dele, bom dia. Valendo. Vambora. Perna estendida. Desce com o tronco reto. Vai sentir alongando glúteos, posterior da coxa. Na verdade, quando você sobe, que é o exercício para a região lombar. Vamos embora. Depois a gente vai para o chão, fazer a plancha com o braço estendido. E desceu. Prepara e valendo. Lá. Braço estendido. Quem não consegue aqui, antes que eu me esqueça novamente, faz aqui, ó, na parede, mas aí coloca os pés mais para trás. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Contrai abdômen. Não sobe muito a bumbum. Contrai glúteos. Contrai abdômen. Fica aí. Aí, canivete. Vira. Prepara. Valendo. Último exercício da terceira volta. Subiu a sobra. Olha no ponto fixo no teto. O tempo todo. Sobe pé. Tira a ombro do chão. E assopra. Cansou? Faz o normal. Vambora. Aí, já vamos para a prancha lateral. Prepara. Valendo. Ó. Vambora, vambora. Isso. Fica aí, fica aí. Fica aí, se equilibra. Qualquer coisa dá uma apoiadinha aqui com a mão. E fica. Vambora, vambora. Troca o lado. Trocou o lado. Prepara. E valendo. Vambora. Pé esquerdo no chão. Cotovelo direito no chão. Se equilibra, se equilibra. Contrai, contrai. Respira, mas contrai. Contrai o abdômen. Se equilibra. Está quase acabando, quarta volta. Vai, vai, vai. Ei. Show de bola. Bora. Vamos para 1, 2, 3. E valendo. Vambora, 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 vambora.
descansar. Vamos embora. E estamos na terceira volta. Gordurinha, gordurão. Vai saindo de montão. Depois você calcanhar no mundo. Não consegue, faz corridinha. Vambora, vambora, vambora. Aí, calcanhar do mundo. Valendo. Vai, 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 vai. Simbora, simbora, simbora. Simbora, simbora, simbora. Você consegue, você consegue. Se eu consigo, você consegue. Vai, com a volta. Aí, avanço. Prepara. Valendo. Vambora, vambora, vambora. Isso, isso. Para não, para não. Vai que vai, vai que vai. Vamos, vamos, vamos. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Aí, bom dia. Prepara, valendo. Vambora. Desce com postura e sobe. Vamos, 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 vamos. Vai que vai, vai que vai. Vambora, 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 vambora. Vamos, vamos, depois nós vamos pro chão. Aí, chão, prancha, braço estendido. Estamos quase terminando a quarta volta. Prepara. E valendo. Vambora. Aqui, ó. Não conseguiu? Faz lá na parede. Vambora, vambora. Você consegue. Braço estendido, fica aí. Não para não. Fica, 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 fica. Vambora, 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 vambora. Depois é o canivete. Vamos, vamos, vamos. Aí. Trocou. Preparou. E valendo. Foi. Vambora, vambora. Falta pouco. Vai. Vai. Cansou, faz o normal. Aí. Bora, trocou para a prancha, última volta. Prepara. Valendo. Ó, cotovelo esquerdo no chão, pé direito lá no chão. Vambora, vambora, vambora. Você consegue. Não aguentou? Desce pro lateral. Vambora, vambora, vambora. Subiu a sopa. Ei, trocou. Prepara. Trocou o lado, cotovelo direito no chão, pé esquerdo no chão. Valendo. Foi. Senhor. Eu tô maluco. Ai, que delícia, que gostoso. Aí. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Pensa que é só vocês que ficam cansados? Tô no desafio junto com vocês. Vambora, vambora. Aí, subiu. Vambora. 1, 2, 3. E
Um, dois, três, um, dois, três. Gordurinha, gordurão. Vai saindo de montão. Vambora, vambora, vambora. Depois de calcanhar no bumbum. Aí. Bora. Calcanhar no bumbum. Valendo. Vamos, vamos. Bora, bora, bora. Vai que vai. Isso, isso. Para não. Vai. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Se conseguir acelerar, acelera. Aí. Bora. Avanço. Foi, valendo. Oi. Volta. Foi. Volta. Vambora, vambora. Não para, não para. É assim, é assim. Assim que é gostoso, gente. Vambora, vambora, vambora. Vamos, 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 vamos. Depois eu der bom dia. Aí. Olha lá, preparou? Valendo. Desce, sobe. Postura. Tá quase acabando, tá quase acabando. Vambora, vambora, vambora. Não para, não para, não para. Vamos, vamos. Até o final. Simbora, 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 simbora. Depois é prancha no chão. Braço estendido. Troca. Vamos pro chão, vamos pro chão. Prepara. Valendo. Não fica com o bumbum muito alto. Você tem que sentir o abdômen contrair. Se ele não estiver contraindo é porque você está com o bumbum muito alto. Aí desce. Sentiu contrair o abdômen. Opa! É aí a postura. Não pode também ficar muito baixo. Vambora, vambora, vambora. O importante é não parar. Vamos, 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 vamos. Aí, último exercício. Canivete. Prepara. Valendo. Vamos. Subiu a sopra. Vambora, vambora. Vai. Vamos, 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 vamos. Falta pouco, falta pouco. Não aguenta, faz o normal. Vambora, não para. Não para. Acabou. É isso aí, galera. Show de bola. Quem aguenta já vai pra prancha. 30 segundos cada exercício, vamos embora. Para fazer a sexta volta. Aí, não aguentou? Bora alongar. Quem gostou faz ufa. Beijo, Leca. Uou!